O livro do profeta Daniel, capítulo 1. E diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito nenhum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos, por 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Vamos orar? Senhor, a Tua palavra foi lida e nós queremos, ó Pai, receber a revelação do Senhor para nós nesta noite. Que em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor, ó Pai, possa passar aos Teus filhos, Senhor, e que todos nós possamos ser edificados pela Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Em nome de Jesus, que não seja eu, mas que o Seu Espírito fale através da minha vida, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Nós estamos vivendo dias bem complicados, bem difíceis. Nós temos visto notícias que não são tão boas, nós temos visto, até vocês viram na escola essa questão dos ataques, e tem pessoas com o coração muito, assim, preocupado com tudo que está acontecendo. E você pode estar envolvido em situações que para você não é o ideal, que você está aflito, que você está vendo que é algo que tem entristecido o seu coração. Você pode estar passando por situações na sua família, você pode estar passando por situações no seu emprego, uma doença, uma dificuldade financeira. Eu não sei, tem várias coisas que acontecem na nossa vida e que vêm para nos oprimir, para nos tirar do alvo, para que o nosso coração se entristeça e que a gente viva uma vida assim, meio desesperançada. Quando nós temos Deus como nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, nós não vivemos dessa forma. Mesmo que as dificuldades elas venham, mesmo que a situação não esteja muito boa para nós, mas quando nós temos Deus como nosso Senhor e nós confiamos que Ele está cuidando de nós, nós podemos falar como o salmista, lá no Salmo 125, no versículo 1, não precisa abrir, que fala: aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não são abalados, mas permanecem para sempre. Aleluia! Eu e você somos esse monte de Sião que não se abala. Se você confia no Senhor, saiba que Ele está cuidando, mesmo daquelas situações que aos seus olhos é impossível. Para Ele nada é impossível. Amém? E Daniel era um jovem de 17 anos. O seu nome significa: Deus é o meu juiz. Ele era da tribo de Judá e ele foi exilado na Babilônia. E por que ele foi? Porque acharam em Daniel os requisitos que eles queriam. A gente pode ver no versículo 4. Vamos abrir lá comigo, vamos ver. Jovens, o rei estava procurando jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E os babilônios, eles estavam procurando esses jovens para adquirir o conhecimento que eles já tinham, e eles estavam treinando esses jovens para eles poderem também conhecer o que os babilônicos conheciam. Então, eles iam ser treinados por 3 anos para serem conselheiros do rei e fortalecer o reino da Babilônia. E eu quero ver com vocês aqui 2 situações em que Daniel teve que se posicionar e com firmeza e sabendo o que Deus tinha para a vida dele e não abrindo mão disso. Amém? A primeira situação, nós vemos nesse capítulo 1 mesmo. É quando Daniel tem que tomar uma decisão. Se ele comeria os alimentos que eram consagrados a ídolos, ou se ele seria fiel ao Senhor. As iguarias do rei, com certeza, eram muito boas. Eram bonitas de se ver. Acho que era algo que você poderia comer só olhando, né? É aquela coisa bonita, aquela coisa cheirosa. Eram pratos de excelência. Mas Daniel, ele decidiu não se contaminar com essas coisas. E nós vemos no versículo 8 isso. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel, ele pede para o responsável, para o eunuco que estava responsável por ele, para que ele abrisse mão, para que ele pudesse dar a ele
não os alimentos que o rei queria, mas alguns alimentos que ele achou que era melhor para ele. Que ele, buscando a Deus, ele sabia que poderia fazer e trazer honra para o nome de Deus e não desobedecer aquilo que Deus tinha para ele. Então ele pede que o eunuco trouxesse para ele os legumes e trouxesse também água para ele. E Daniel, então, pede para ele, mas o eunuco fica com medo. E ele fala, mas e se o meu senhor ficar bravo comigo? Ele é muito severo. Eu posso até perder o meu emprego. Eu posso até morrer, não sei. Então Daniel fala, vamos fazer uma experiência. Por 10 dias, você me dá os legumes e você me dá água. E se depois desses 10 dias, nós não estivermos melhores do que aqueles que estão comendo das iguarias do rei, então você julgue e você faça o que é melhor, o que você achar melhor. Quando Deus nos mostra algo que está à nossa volta e que não agrada a Ele, que é algo que não pertence ao reino de Deus, aquilo que fere aos princípios de Deus, nós precisamos nos posicionar como Daniel. Daniel, ele sabia que aquilo não agradava a Deus. E para ele era mais importante obedecer a Deus do que qualquer outra coisa. Então Daniel se posiciona. E ele se posiciona contra a cultura daquele povo. O convite para você hoje é o mesmo. Hoje você também é convidado a sentar em rodas de pessoas que falam palavrão, que falam coisas erradas, coisas que não convêm. Você é convidado a festas que não honram o Senhor. Você é convidado a fazer coisas erradas, falcatruas, corrupção. E qual é o seu posicionamento? Você tem um posicionamento de Daniel, de dizer não, eu quero fazer aquilo que agrada ao meu Senhor, ou você tem um posicionamento, ninguém está vendo, só por hoje não tem problema. Qual tem sido o seu posicionamento? Tem muitas coisas que cercam as nossas vidas e elas querem nos alimentar, querem trazer alimento para a nossa alma. E qual que deve ser o nosso verdadeiro alimento? Esse aqui, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nunca falha. Na palavra de Deus nós temos conselhos, nós temos direcionamento, nós temos tudo o que nós precisarmos, ela está aqui. A vontade de Deus para nós está aqui. E nós não podemos nos alimentar de outras coisas, a não ser da palavra de Deus. Porque é ela que nos abençoa, é ela que nos direciona, é ela que nos dá esperança. Amém? Lá no Salmo 119, versículo 1 a 3. Vamos abrir, vamos ler juntos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Aleluia! Eu quero ser essa pessoa aqui do Salmo 119. Que anda segundo os caminhos do Senhor, que anda segundo a lei do Senhor e que não há iniquidade. Amém. Quando você se posiciona contra o sistema do mundo, contra as coisas que estão à sua volta, isso pode acarretar algumas coisas para a sua vida. Você pode até perder amigos, você pode perder o emprego, você pode sofrer algum tipo de dano, trazer tristeza para o seu coração, mas creia que mesmo nessas situações,
em que você tem algum tipo de dano, Deus está cuidando de você e Deus vai te honrar pelo seu posicionamento. Daniel decidiu não ser amargurado. Ele era um exilado lá na Babilônia. Ele não estava na sua terra, ele não estava no meio do seu povo, ele não podia ver os seus irmãos, né? E mesmo assim, ele decidiu não ser uma pessoa amargurada. Ele decidiu, ele sabia aonde estava a sua alegria, qual era a fonte da alegria dele, não eram as circunstâncias. Se você, como alguns têm colocado a fonte da sua alegria em coisas, em pessoas, no seu casamento, no seu cônjuge, nos seus filhos, no seu emprego, na sua situação financeira, nas coisas que você tem, creia que você tem colocado no lugar errado, porque essas coisas podem mudar no piscar de olhos. Você pode perder tudo, as coisas podem mudar. Mas se você colocar em Deus a fonte da sua alegria, a fonte da sua força, creia que você nunca, nunca vai estar desamparado. Você nunca vai ter sensação de estar sozinho, porque Ele é contigo. Você sabe, na palavra dEle, Ele declara que Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Então, seja como Daniel, coloque no Senhor a sua fonte de alegria e de esperança. A segunda situação que eu quero ver com você está no capítulo 6 de Daniel. A segunda situação em que Daniel tem que se posicionar. E Daniel, aqui no capítulo 6, está numa encruzilhada. Ele tem que decidir se ele obedece a Deus ou se ele obedece aos homens. Eu não vou ler todo o capítulo, porque é longo. Nós vamos ver alguns versículos só, tá? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Daniel está ainda na Babilônia e ele é colocado como um dos 3 presidentes da Babilônia. Então, tem o rei Dario, e abaixo do rei Dario tem os presidentes, que Daniel é um deles, e depois deles tem os sátrapas, que são os governadores de toda a Babilônia. E Daniel era um dos 3 presidentes que ajudava o rei a governar aquela terra. E Daniel era uma pessoa tão honesta, tão honrada, e ele era tão firme nos propósitos dele, que as pessoas viam isso, e elas viam em Daniel uma pessoa confiável, e o rei Dário viu isso em Daniel. Nós podemos ver lá no versículo 3, que fala assim: então o mesmo Daniel se distinguiu entre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha que lindo. Ele era tão honesto, ele era tão fiel, que o rei queria colocar ele acima de todos os outros que estavam na liderança ali. Mas aquelas pessoas que estavam com ele, os 2 presidentes e os outros governadores, não ficaram felizes, ficaram com ciúminho. Eles falaram assim: Daniel não merece tudo isso não, nós merecemos. Podia ficar do jeito que está, por que Daniel tem que se sobressair? Então, eles resolvem fazer algo para que a credibilidade de Daniel caísse e ele fosse desqualificado da posição que o rei queria colocar ele. Daniel vivia na Babilônia e o serviço dele era de excelência. As pessoas sabiam quem era Daniel, sabiam quem era o Deus de Daniel. E quando os homens viram que
Daniel não tinha nenhum problema, nenhum erro que desqualificasse ele para a posição, eles resolveram aplicar para a única coisa que Daniel não conseguiria fazer, que era desobedecer à lei do Deus dele. Amém? Eles foram ao rei Dário e deram uma ideia para o rei. Rei Dário, o que você acha da gente fazer um decreto? Que por 30 dias, qualquer pessoa que fizer um pedido que não for ao Senhor, pode ser a um Deus ou pode ser a uma pessoa, ela vai ser lançada na cova dos leões. E o rei Dário achou aquilo interessante e ele resolveu fazer esse decreto. E o decreto era um decreto que não poderia ser revogado. E aqui a gente pode tirar um conselho para a nossa vida. A quem nós temos ouvido? Quando as pessoas chegam para você e dão um conselho, você acata de imediato, ou você tem pensado, você tem colocado diante de Deus as coisas, você tem pedido para Deus o conselho? Tem muitas, no nosso mundo de hoje, você vê que a profissão da moda é influencer. As pessoas querem trabalhar na internet e influenciar outras vidas. E nós não podemos cair nesse erro de colocar pessoas assim para ditar moda para nós, para ditar aquilo que nós devemos pensar, qual que deve ser o nosso posicionamento. O nosso posicionamento tem que vir da palavra de Deus. Daniel sabia que se ele fosse fiel ao Senhor, aos princípios de Deus, o Deus que era o juiz, como diz o nome dele, ia livrá-lo. Amém? Então, não receba conselhos de qualquer um. Busque na palavra do Senhor os conselhos para a sua vida. Vamos voltar para Daniel. E no versículo 10, nós vamos ver o que Daniel fez quando ele ficou sabendo da proclamação do rei, do decreto do rei. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quando o decreto do rei é pronunciado, Daniel continua a viver a vida que ele tem com Deus. Ele não se intimida. Ao contrário, ele vai para a sua casa, ele vai para o seu lugar de oração e ele ora. Com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém, e ele faz suas orações. Ele não se dobra referente àquilo que está acontecendo com o reino. Temos vivido dias em que nós somos hostilizados pela nossa fé, ridicularizados. E o que nós fazemos com isso? Nós nos animamos? Ou nós vamos ser como Daniéis? Vamos ser Daniéis que vão se levantar na nossa geração e vão continuar falando da palavra de Deus. Qual é o nosso posicionamento? No nosso país existem leis, existem pessoas que estão querendo implantar leis que vão contra aquilo que a palavra de Deus diz. E não está muito longe de acontecer algo, não. E nós oramos para que essas leis não tenham efeito, que elas não passem. Mas se um dia elas passarem, o que nós vamos fazer? Nós vamos ser como Daniel, que foi firme, que foi posicionado na palavra, e foi fiel e continuou naquilo que ele já fazia? Ou nós vamos nos moldar ao sistema? Ou nós vamos desanimar? Qual que vai ser a nossa posição?
Quando Daniel desobedece ao decreto, tinha uma consequência. E a consequência era ser lançado na cova dos leões. E nós vamos ver que o rei ficou muito triste quando ele soube que Daniel ia ser lançado lá. E eu acho que aí ele caiu no que ele fez. Ele nem imaginou que essa situação do decreto ia prejudicar Daniel, porque ele era muito querido pelo rei. E o rei não tem outra saída, a não ser lançar Daniel na cova dos leões, porque aquele decreto era irrevogável. Então, com muita dor no coração, o rei lança Daniel na cova dos leões. E no outro dia, quando ele vai lá ver o que aconteceu com Daniel, ele encontra Daniel vivo. Aleluia! E nós podemos ver que Deus cuida daqueles que guardam as suas promessas, que guardam a tua palavra. Nós somos amparados por Deus quando a nossa fé ela é confrontada. E quando ele vai até Daniel, ele ouve o testemunho de Daniel, que está lá em Daniel 6, no versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aleluia. Deus foi honrado na vida de Daniel. Daniel estava ali sendo testemunha viva do que Deus podia fazer. Então o rei Dário se alegra muito com o que aconteceu com Daniel, com o livramento de Daniel. Mas ele também se enfurece com aqueles que armaram essa situação. E ele manda que as pessoas que armaram essa situação e a sua família fossem lançadas na cova dos leões. E nós podemos ver lá em Daniel 6:24, essa parte. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Meu Deus do céu. Nós podemos tirar mais um ensinamento aqui para nós. Nós não podemos fazer qualquer coisa. Todas as nossas ações podem trazer consequências para a nossa vida, e não somente para a nossa vida, mas para toda a nossa geração. Então, tome cuidado com aquilo que você faz, aquilo que você fala. Tenha as suas atitudes baseadas em Cristo. Seja um discípulo do Senhor nas suas ações e naquilo que você faz, que Deus vai te honrar. E aí nós vemos mais um decreto que o rei Dário faz para mostrar que o Deus de Israel, o Deus de Daniel, era o verdadeiro Deus. Nessa situação, o nome do Senhor é honrado, é glorificado. E nós podemos ver lá em Daniel 6, no versículo 26 e no versículo 27. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Aleluia! Então, o posicionamento de Daniel traz honra ao nome do Senhor. Prova que Deus, o Deus de Daniel, era vivo,
era o Deus que livra aqueles que são seus. É um Deus que reina para sempre. E o seu reino não será destruído. Olha que palavras lindas que está escrita nesse decreto. O rei Dário, através do posicionamento de Daniel, ele faz um decreto declarando que o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. Aleluia. E Daniel? Como que fica Daniel depois disso? Aí a gente pode ver no versículo 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel continuou prosperando e prosperando. Não foi fácil para Daniel tomar posição. Custou muitas coisas para Daniel. Eu creio que no coração dele, ele teve temor, mas ele lançou fora o temor, porque ele cria, ele confiava, e ele sabia que Deus era o juiz dele. Então, eu quero dizer para você nessa noite, que o seu posicionamento, ele exalta o Senhor Deus. Se você posicionar na palavra, se posicionar firmemente naquilo que Deus tem falado para você, você vai glorificar o nome de Deus na vida daquelas pessoas que estão à sua volta. E eu também quero falar para você que o seu posicionamento, ele diz quem você é. Se você é uma pessoa de Deus, se você é um discípulo de Jesus, se você é firme na palavra. O seu posicionamento traz prosperidade para a sua vida, igual ela trouxe para a vida de Daniel. Então, se você for firme, se você realmente se posicionar na presença de Deus contra aquilo que é errado, Deus vai dar prosperidade para você. E o seu posicionamento, ele traz honra para a sua vida. Então, você vai ser honrado. Deus vai fazer as pessoas que estão à sua volta ver que você é uma pessoa honrada. Daniel não desistiu quando ele foi confrontado. Daniel se posicionou. E eu quero pedir que você, nesta noite, possa fechar seus olhos e possa pensar algumas coisas que na sua vida podem estar mal posicionadas, ou se você tem se posicionado de forma errada contra as coisas que estão vindo na sua vida. Tenha um posicionamento correto. Ainda há tempo. Deus está procurando uma igreja santa, uma igreja, está preparando que a sua igreja ela seja sem mácula, sem ruga. Então, nós ainda temos tempo de nos posicionarmos corretamente na presença de Deus. Tenha na tua vida, diariamente, a leitura da Bíblia, a oração. Isso te fortalece, isso também te posiciona, isso faz com que você seja um vitorioso no Senhor. Confie que Deus é o seu justo juiz. Confie aqui naquelas causas mais difíceis, aquelas causas que você tem colocado diante de Deus. Ele está julgando e Ele vai dar no tempo certo a resposta que vai glorificar e honrar o nome dEle. E confie que Deus está cuidando de você, como Ele cuidou de Daniel. Deus está cuidando de você. E eu quero que você possa se levantar nesse momento e colocar diante de Deus coisas que você precisa posicionar nesta noite. Coisas que estão em desacordo à vontade de Deus, que estão em desacordo com a palavra dEle. E se você precisa se posicionar, se você se sente que algo precisa mudar na sua vida, que você precisa ser fortalecido nesta noite, eu te convido a fazer uma oração comigo.
Senhor Deus, aqui está o teu povo. Nós queremos colocar na tua presença, Senhor, cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, a tua palavra hoje nos falou sobre posicionamento, que nós devemos estar posicionados no Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, se há algum caminho mau em nós, Pai, que o Senhor possa nos revelar, que o Senhor possa falar conosco. Nós não queremos viver no engano, nós não queremos, Senhor, estar no lugar errado. Nós não queremos compactuar com coisas erradas, Pai. Nós não queremos, Pai, que na nossa família, Senhor, haja, Senhor, desavença. Nós não queremos, Senhor, que na nossa família, Senhor, haja problemas, Senhor, relacionados a caráter, Pai. Mas em nome de Jesus, ó Pai, nós nos posicionamos nesta noite e declaramos, Senhor, que nós dependemos de Ti, que nós queremos ser posicionados em Ti, queremos, ó Pai, honrar o Teu nome, queremos que através do nosso testemunho, Senhor, o Seu nome seja honrado, seja glorificado e que todos os que estão à nossa volta, Senhor, possam ver que Tu és um Deus poderoso, que Tu és um Deus maravilhoso, que, Senhor, em Tuas mãos estão a força, estão o poder, ó Pai, que o Senhor pode todas as coisas. Nós queremos declarar nesta noite, Pai, que nós precisamos, Senhor, estar posicionados na Tua palavra, posicionados, Senhor, contra o sistema, Senhor, do mundo, Senhor, contra as inverdades, Pai, que estão sendo lançadas sobre as nossas vidas. Nós posicionamos agora, Senhor, e nós declaramos a nossa mente, a mente de Cristo, Pai. Nós declaramos, Pai, que nós queremos viver, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. E que, Senhor, aquilo, Senhor, que nós temos feito, Pai, que não Te agrada, Senhor, nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Queremos, ó Pai, lançar aos Teus pés agora, Senhor, as nossas vidas, o nosso viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de andar, Senhor. E nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor, ó Pai, possa fazer um caminho novo, Senhor, que nós possamos estar posicionados e possamos receber do Senhor as direções, ó Pai. Queremos ser levados, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Queremos, ó Pai, estar arraigados na Tua palavra, que ela seja a nossa fonte, Pai. Que tudo que nós formos fazer, nós procuremos, Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade, a Tua verdade para nós. Em nome do Senhor Jesus. Eu Te peço, Senhor, que a Tua presença, Senhor, esteja nos acompanhando, nos direcionando, e que em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que é para nós fazermos, Senhor, nós queremos fazer, Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos ser, Senhor, como Daniel, Senhor, que foi usado, Senhor, em um lugar que não era para ele, Senhor, mas que ele se posicionou e ele honrou o Teu nome e fez tudo com excelência, como se fosse para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter a mente como a mente de Daniel, os posicionamentos dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero abençoar também você, declarar a bênção sobre a sua vida, para que você possa voltar para a sua casa abençoado e cheio do poder de Deus. Se você precisar de uma oração específica, aqui vão estar os pastores, os diáconos para oração e o pessoal do Ministério de profético vai estar aqui do meu lado direito. Então, você pode vir depois para receber uma oração específica. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo, abençoo cada um que está aqui, que em nome de Jesus, Pai, essa palavra possa ficar no coração do Seu povo, que nós possamos estar praticando essa palavra e levando, Senhor, para o nosso dia a dia, e que o Seu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas e aonde nós formos. Senhor,
eu quero pedir que o Senhor, ó Pai, possa trazer provisão para aquele que precisa, que o Senhor possa, Senhor, trazer resposta, Pai, a orações que têm sido feitas, Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, durante o restante dessa semana, Senhor, o Senhor possa abençoar e possa liberar coisas, Pai, para o seu povo, Senhor, que em nome de Jesus, o teu povo possa viver o sobrenatural do Senhor, ainda esta semana, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa ir em paz para sua casa. Amém.